Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Samuel mais uma vez. Não reparem na minha voz nem nesse fungado que eu tô fazendo com o nariz, porque eu de fato eu tô gripado e eu não queria deixar de fazer esse vídeo por causa disso. E então vai assim mesmo. De fato tá bastante frio aqui na minha cidade. Ultimamente eu acredito que isso e outras questões imunológicas acabou afetando a minha saúde e eu tô meio gripado. E gripe é uma coisa muito chata e muito ruim. E tem que lidar com essa merda. Mas é isso. Hoje, o propósito desse canal, antes de tudo, né, pra você que tá vendo tá vendo o meu conteúdo pela primeira vez, o propósito desse canal aqui é eu tá falando um pouco sobre vida intelectual, sobre estudos e sobre conhecimentos gerais que vão ajudar bastante você e vão ser úteis para sua vida e para os seus negócios. Então, eu sempre busco trazer algo, ensinamentos, conhecimentos, estudos, né, que eu tenho feito e mostrando sempre partindo da premissa de que a vida intelectual, a prática do estudo e a busca da verdade, eles são coisas essenciais para os nossos negócios, para a nossa vida de criatividade, de pessoas que trabalham criando coisas e também para a nossa vida como um todo, né? Para a nossa formação como ser humano. Nesse vídeo especificamente, eu vou estar falando sobre como eu já tenho um hábito de leitura há mais de 3 anos, na verdade, tem, eu diria que tem muito mais de 3 anos, que eu não deixo de ler, pelo menos um pouco, todos os dias há mais de 3 anos, né? E esse pouco, tô falando um pouco aqui porque tem dias em que eu leio menos. Só que eu leio todos os dias há mais de 3 anos e já teve momentos em que eu li muito. Já li, teve épocas na minha vida que eu já li um livro por dia. Eu já cheguei a ler um livro de 200 páginas, 250 páginas em um dia. Isso não quer dizer necessariamente que eu tenha absorvido todo o conteúdo do livro, mas certamente indica, né, pela, pela repetição, isso indica que eu consegui absorver esse hábito de uma maneira formidável, de uma maneira é, bastante, bastante produtiva, né, de tal modo que eu consegui e ainda faço isso e acredito que não vou parar fazer isso todos os dias por um longo período de tempo, né? Por mais que eu não planejasse isso, isso simplesmente se tornou um hábito e é uma coisa que eu acabei adotando na minha vida e que eu não pretendo parar, porque de fato eu obtive resultados a partir disso, eu me tornei mais inteligente, eu consegui expandir minha meu horizonte de consciência e meu vocabulário e acaba que tudo isso traz um retorno na sua inteligência e na sua formação que é indispensável e que você acaba dando bastante valor, né? E que você, como retribuição, você se esforça mais e busca cada vez mais. Então, eu vou falar um pouco sobre como que eu consegui, como que eu tenho esse hábito, né, constante de leitura e eu acho que eu posso falar sobre isso com bastante tranquilidade, porque ler para mim é uma coisa muito comum. Ler para mim é uma coisa muito natural. Se tornou uma coisa muito natural, na medida que eu adotei isso de uma maneira muito profunda na minha vida. E eu vou mostrar para vocês como é que é importante que vocês tenham esse hábito, né? Esse hábito da leitura e falar como é que é possível que você faça e desse hábito algo muito normal na sua vida, de tal modo que você possa praticar ele e ficar praticando ele por muito tempo, como eu já tenho pelo menos há mais de 4 anos, eu diria, lido todos os dias. Por mais que houvesse períodos em que eu tivesse ocupado demais, com muito trabalho, com muito estudo na escola, eu nunca parei de ler. E isso me ajudou bastante e ainda continua me ajudando. Eu tenho ainda uma porrada de livro para ler. Na verdade, uma das principais frustrações do leitor assíduo é saber que nunca vai ler tudo aquilo que gostaria de ler, né? Você se vai se defrontar com o fato da morte e vai ver que se você vai morrer e a expectativa de vida do ser humano não é muito longa, né? A gente vê no máximo 100, 80 anos. Nesse período de vida aí não vai ser suficiente
você ler tudo aquilo que você poderia ler, né? Mas a gente vai, por isso que a gente tem que ser seletivo, a gente tem que ler coisas boas, né? Mais importante do que só ler é ler coisas boas que são coisas que são úteis, coisas que são valiosas, coisas que têm realmente valor literário, valor simbólico para a humanidade. Então a gente tem que ser seletivo na nossa leitura. Isso é outra coisa que é importante. Mas falando sobre o hábito, né? O hábito da leitura ele veio para mim na pandemia. Foi quando eu, eu estava diante de um cenário em que tá todo mundo sem fazer nada, né? Todo mundo encerrado nas suas próprias casas. E ali você se vê diante de um tédio muito grande. E eu decidi, eu já tinha um interesse intelectual muito grande por coisas assim, eu sempre fui bastante curioso, ainda sou. E, e aí eu decidi me aprofundar em um estudo específico de alguma coisa que eu gostava e o que eu escolhi foi astronomia. Era uma coisa que eu gostava bastante. E a partir dessa decisão, eu peguei livros de astronomia e comecei a ler. E eu não parei. A partir disso, eu comecei lendo Carl Sagan, esses autores que são bastante famosos nesse contexto, para esse tema da astronomia, né, e da astrofísica. E a partir disso eu fui me envolvendo mais, conheci pessoas que também tinham esse hábito, notadamente tios, meus tios, um tio principalmente, e outras pessoas, amigos, e eu fui participando de comunidades e participando também de uma grande comunidade que é não só a comunidade de pessoas que leem, mas também de escritores, de pessoas grandiosas da face da humanidade que sempre fizeram isso e que adotavam o hábito de leitura como algo indispensável para a vida deles. Isso aí acabou se tornando real para mim também. Algo que me fez, né? Eu acho que essa é a principal lição do vídeo, o fato de que eu pratico esse hábito de maneira constante e repetida, consiste muito no fato de que você precisa desenvolver duas coisas que eu diria que são fundamentais. Você precisa desenvolver consistência e precisa desenvolver motivação, né? Que você pode, no sentido que eu estou trazendo aqui, essa motivação ele tem a ver com interesse. Você tem um interesse real pelas coisas. Então essas duas coisas, né? A consistência e a motivação ou interesse sincero, a gente pode colocar assim. Porque essas duas coisas são os dois pilares fundamentais para você ter um hábito como intelectual, que é a leitura, né? Principalmente a leitura que eu estou falando, para você ter esse hábito e conseguir praticar ele por muito tempo, porque eu acho que é isso. Pelo fato de que a consistência é o que faz com que você mantenha aquele hábito, por mais que aconteça outras coisas. Então, é você dar um valor muito especial para alguma coisa que você faz, de tal modo que você vai continuar fazendo independentemente de outras situações, de outras circunstâncias, né? Já aconteceu muita coisa comigo que não foi bom de passar, mas mesmo assim eu continuei lendo, né? Aconteceu coisas desconfortáveis, aconteceu coisas confortáveis também, e eu nunca parei de ler, nunca parei de estudar, nunca parei de escrever. E isso é uma coisa muito importante. Outra coisa também, que eu, isso, né? Voltando aqui um pouco, isso faz parte da consistência. Então, vocês entendam isso. O que é mais importante para você manter esse hábito de leitura constante e você conseguir frutificar, né? Absorver os frutos desse hábito, né? Que vai ter um respaldo aí positivo diretamente na sua personalidade, no seu vocabulário, na sua capacidade de escrita, na sua capacidade de memorização, tudo isso, né? A consistência é muito importante. Você ter uma consistência, né? Significa não só você ter essa predisposição, essa disposição de executar diariamente aquilo, mas também de tornar real aquilo na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Estar sempre perto de livros, estar sempre com um livro à mão, estar sempre com um livro perto de você, ter o hábito de comprar livros talvez, mas não de forma burra, né? Não de forma desorientada de comprar vários livros aí que você nem vai ler. Comprar livros que realmente você quer ler. E ir acumulando aquilo, formando uma biblioteca, né? Quem sabe? Então a consistência é algo muito importante. A consistência vai no sentido de ser uma disciplina mesmo. A outra coisa que eu falei
que é a motivação sincera, né, o que eu estou chamando de motivação sincera, o interesse real, é é justamente o fato de você ter uma quantidade, certos interesses fundamentais seus, interesses esses que vão desde coisas profissionais, coisas pessoais, curiosidades, tudo isso, e você saber de fato quais são esses seus interesses, né. Você pode registrar isso, você pode pegar uma folha de papel e falar: "Pelo que eu me interesso?". Eu já fiz isso muitas vezes. Quais são os assuntos dominantes que acabam atraindo minha atenção, né? Quais são esses assuntos que acabam atraindo minha atenção e que me comovem e que de tal modo me comovem que eu posso estar ouvindo a pessoa falar sobre isso por horas, o que me comove de tal modo que eu posso estar lendo um livro, né, que é o caso que a gente está tratando aqui hoje. Então, você saber mapear esses interesses seus e certificar de que esses interesses são reais e verdadeiros. E como você certifica disso? Colocando em prática, conhecendo mais daquilo, absorvendo conteúdo sobre aquilo e, de fato, lendo livros sobre aquilo, né. No meu caso, o que eu comecei estudando, comecei lendo, foi sobre astronomia. Eu até aprendi bastante sobre isso, escrevi sobre isso, comprei coisas relacionadas a isso, né, na época que eu estava bastante fascinado sobre isso. Eu comprei um telescópio, por exemplo, junto com meu pai. E é isso que faz com que haja movimentação, é isso que faz com que haja, de fato, expansão de consciência, né, que a gente pode chamar assim. O fato de que você tem um punhado de interesses que você, tem realmente e você vai transformar aquilo em conteúdo consumido através do hábito de leitura, né. Então você vai, por exemplo, vamos dizer que você trabalha em um banco, né, você trabalha em um banco, ou então você é um estudante de economia. Você pode ler muita coisa de economia, você pode ler aí os clássicos de economia da escola austríaca de economia, você pode ler, eh, A Riqueza das Nações, que é aquele livro mais clássico de economia liberal daquele ator famoso, filósofo famoso. Então você pode ir isso para outras áreas também, para qualquer área na verdade, você tem que saber qual o seu interesse, qual o seu foco, né, quais são os temas principais que você tem, sejam eles profissionais ou sejam também pessoais, qual é a questão que você gostaria de entender melhor, por exemplo, eu queria saber melhor como lidar com meus próprios pensamentos. Então talvez você encontre uma bibliografia, né, você vai pesquisar sobre isso. Sempre que você rastrear o seu interesse, é importante que você busque uma bibliografia daquilo para você saber qual livro que você vai encontrar aquelas respostas. Então na medida que você faz isso, você vai encontrar uma bibliografia e você vai atacar ela lendo aquilo. E eu tenho certeza que se você conseguir ter consistência, ou seja, fazer isso sempre, todos os dias, você não precisa ler esse livro que você escolheu em um dia só, até porque isso é quase impossível se for um livro grande. É impossível também você ler, né? Talvez nem ler seja impossível, mas é impossível, tenho certeza que é impossível você ler e entender tudo aquilo em um dia. Isso eu garanto que é impossível. Então, é importante que você saiba esses interesses, tenha essa consistência depois que você rastrear esses interesses seus verdadeiros. E você, na medida que você faz isso, você vai pesquisar uma bibliografia correspondente a esses interesses. Depois que você tiver uma lista de títulos montada sobre esse assunto principal, esse campo de interesse, ou essa dúvida principal que você tem, você vai atacá-la de maneira ordenada e de maneira constante, lendo um por um, retendo aquilo, e eu tenho certeza que se você fizer isso com um, você vai querer fazer com o outro, com outro, com outro, e isso não vai parar mais nunca. Isso vai acabar se tornando um hábito constante e natural na sua vida. Então, o que eu queria trazer no vídeo era isso. Era esse o objetivo do vídeo. Eu acredito que se você realmente fizer isso que eu estou falando, né, montar seus interesses, falar, ver o que realmente você se interessa, o que você precisa saber também, é importante. Você montar uma lista de títulos de livros, de obras que você pode ler que estão relacionadas a esse interesse, e você ir lendo isso e ir buscando e escrevendo sobre aquilo que você está aprendendo, registrando. Eu tenho certeza, e você fizer isso de forma constante, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver o hábito de leitura e vai também ter os frutos do hábito, né? E então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like aí.
Compartilhe para uma pessoa também que possa ser útil o vídeo. E é isso. Valeu, tamo junto e logo vou estar trazendo mais vídeos aí.